Eu nasci na cidade grande. Continuo contando a minha história. Sou fruto da vida itinerante, rodeada de memória. O meu corpo carrega caminhos, idas e vidas. Meu nome é Silvio Cláudio Oliveira e nasci em 1962, dia 10 de 11 de 62. Os meus pais chegaram aqui de Pernambuco em maio. Meu pai veio de Pau de Arara, de lá, no caminhão, por causa da seca lá do Nordeste na época, né? Fome não passava não, mas assim, porque não tinha recurso, né? Porque o pessoal na época saía para vir para Belo Horizonte, São Paulo, para trabalhar, principalmente os homens. Nisso, o meu padrinho, né, que é irmão da minha mãe, tinha vindo para cá, para o estado de Minas Gerais, e ficou uma época aqui, e casou, e resolveu ir lá e buscar o resto da família. Aí ele arrumou um caminhão aqui e buscou a turma toda. Chegaram aqui em 1962, minha mãe com 3 filhos, né, o meu irmão Vital, José Maria e a Maria das Graças. Quando chegou aqui, ela já estava grávida de mim, em maio. Eu nasci dia 10 de novembro de 62. A minha infância foi praticamente criada assim, perto de casa, né? A roda da minha casa. Eu nasci e criei aqui na rua Pirambo, né? Na época a rua era de terra. E as brincadeiras as nossas brincadeiras eram andar de carrinho de guia, né? Jogar finca. Tico-tico fuzilado, né, que era a brincadeira que tinha na época, queimada, rouba-bandeira, bolinha de gude. Então a nossa trajetória, a nossa infância foi isso, né. Aos 5 anos de idade a minha mãe conheceu, né, o evangelho, né, passou para a igreja evangélica e nós fomos para a igreja evangélica Assembleia de Deus do Brasil. E nessa trajetória fomos criados na igreja, né? Na escola bíblica dominical. E aos 13 anos de idade eu saí da igreja. Aí fui, né? Na adolescência, já comecei a criar asas, né? E fui para poder aprender as coisas desse mundo, né? Que às vezes a gente acha que vai aprender, mas a gente entra nos caminhos errados. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? A gente não envolveu com nada de errado. Coisa de adolescente mesmo, aquelas coisas de briga, né, que a gente tinha. E minha vida foi essa. Eu gostava muito de bicicleta, né? Bicicleta, skate. Sempre fui uma pessoa ativa. Sempre gostei de sair, sempre gostei de gente. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu gosto de gente, entendeu? Não gosto de ficar sozinho, não. Então essa é a minha vida. Aos 13 anos de idade eu arrumei um serviço de ajudante de bombeiro lá na Avenida Pedro II, com um rapaz chamado Mário. Aos 13 anos de idade. Quando eu completei 15 anos, eu fui para a cidade trabalhar na rua Guarani com Caetés. Tipo um camelô, né? Chamava Vitrine, que era na porta do bar, da esquina. Aí trabalhei lá com um rapaz chamado Rivadalvio Vargas. Fiquei lá até de 79 a 85 com esse rapaz. Aí saí de lá, fui trabalhar na Rosilene Calçados, de vendedor. Trabalhei na Snart. E depois da Snart, fui trabalhar na loja na Curitiba, com o Júlio. E minha vida toda foi na cidade, trabalhando de tipo camelô e vendedor, né? Que o que eu mais me identifico é com isso. E meu pai, ele batalhou muito, né? Para criar os filhos, sempre foi honesto, né? Correto com as coisas dele. Nessa trajetória nós fomos crescendo, né? A gente morava num barraco, depois que ele comprou o lote aqui, com uma casa bem humilde. Aí os irmãos, nós fomos crescendo. Meu irmão mais velho arrumou um emprego, Vital. Começou a ajudar ele
a melhorar a casa. Depois o meu outro irmão, o José Maria, arrumou um emprego na polícia, né? Entrou para a polícia, fez um concurso lá, passou. E assim a família foi, né? Nos anos 80, 79 para 80, aí 81. Foi 83, eu conheci, né, a mãe da Juliana, a Fátima, numa festa do lado da minha casa. Aí nós se conhecemos lá. Em 88 nós casamos, né? Em 90 veio a primeira filha, que é a Gabriela. E em 94 veio a Juliana. A minha mãe, ela nasceu lá em Pesqueira, né, Pernambuco. Teve os 3 primeiros filhos lá, em Pernambuco. O Vital, José Maria e a Maria das Graças. E ela sempre morou junto com a irmã dela, né, assim. Ela casou, a minha tia, que é a irmã dela, casou também. E o meu tio e meu pai era primo do marido da minha irmã. Então eles sempre moraram junto. E vieram junto para cá, para Belo Horizonte. E minha mãe, chegando aqui, ela teve mais 4 filhos, né? E sempre também do lado do meu pai, ajudando, né? Fazia as coisas, trabalhava, vendendo capa de botijão. Começou a fazer touca de cabelo. E ajudou muito, né, na trajetória nossa. Cuidou muito bem da gente, né? Na medida do possível, nas condições que ela tinha, ela cuidou muito bem dos filhos, entendeu? E minha mãe, que levou a família toda para o Evangelho, né? Ela que foi a primeira que levou o pessoal todo para o Evangelho. 3 anos ela voltava para a terra dela, lá em Pesqueira. Viajava para lá, ela, minha tia, meu pai, ia visitar a terra natal dela. Nunca esqueceram, né, das raízes. A minha bisavó, a avó da minha mãe, ela era índia. Meu avô, né, índio. Então minha mãe, as raízes dela é de Índia. Então lá em Pernambuco tem uma vila lá, chama Vila de Simbre. A Vila de Simbre, tudo é parente da minha mãe. E a maioria lá é índios, e já estão a maioria aposentados, né? E meu pai já nasceu lá pro lado de Pesqueira, né? Meu pai, ele é descendente a avó dele era portuguesa, entendeu? O pessoal de Portugal já veio para esse lado. Igual só que a minha mãe já veio da Vila de Cima, lá da divisa da Paraíba, naquelas regiões lá. Eu estive lá o ano retrasado, meu pai foi comigo e ele pôde contar a história dele, né? E foi muito bom. Então, essa é a origem, né, da minha mãe, né, de Índia. E lá em Pesqueira tem lá onde tem a tribo de índios. Lá em cima, na Vila de Cima também tem. E minha mãe faz parte, né? Fazia parte dessa tribo. E meu pai já é nascido em Pesqueira, uma região chamada Poção. Estive lá também, fui nascido lá nessa região. Uma região muito boa também, sabe? E essa é a origem do meu pai, né? Ele veio dos portugueses. Eles encontraram, né, em Pesqueira, encontraram e casaram. E vivendo casado até no dia que Deus levou minha mãe.